E aí, alunos School of Rock de todo o Brasil, como vocês estão? De novo, como toda quarta-feira, começamos mais um Build a Band, mais uma conversa sobre carreira de música, né? Sobre a carreira do músico. Hoje a gente está aqui num capítulo mais avançado já. Para quem não assistiu ainda, pode assistir os outros capítulos que estão disponíveis aí. Se você é aluno, pode pedir para sua escola também os episódios para você poder assistir, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante. Na aula passada, eu falei sobre assessoria de imprensa versus social media. Hoje eu vou falar sobre manager versus empresário, tá? Hoje é um papo rápido, mas um papo super importante aí para você entender. Por que esse assunto de manager contra empresário acaba sendo sempre muito polêmico, né? Muitas bandas falam, eu tô precisando, o que falta na minha vida é um empresário, né? O que falta na minha vida é um manager. E às vezes ela tá querendo dizer uma coisa e tá falando outra e não sabe exatamente o que é um empresário, o que é um manager, né? O que ela tá precisando naquele momento exatamente. Então vamos lá. Primeira coisa de todas, para a gente separar de vez as duas histórias aqui. Tanto o manager como o empresário são sim muito importantes para uma banda. Tanto uma banda no começo de carreira, como uma banda no meio da carreira, como uma banda já maior também. Os dois fazem um papel super importante, né? Vamos começar pelo empresário primeiro. Quando você fala que precisa de um empresário, você está querendo dizer que você precisa de uma pessoa para colocar investimento, tá? Para colocar dinheiro, para colocar aporte financeiro realmente para investir em um festival, ou para investir na gravação do seu trabalho, ou para investir numa divulgação do seu trabalho, para investir em uma turnê, né? Para conseguir investir numa participação especial ou alguma estratégia que você vai usar na banda, que você já tem bem claro essa estratégia qual é, e você vai precisar justamente daquele empresário para fazer um aporte financeiro, para você conseguir com esse aporte financeiro realizar aquela atividade. Isso é um empresário, ele é como se fosse um investidor, tá? Então, o empresário investidor é o cara que vai investir o dinheiro naquela banda, naquela atividade, e obviamente que ele espera algum retorno, né, de lucro daquilo. Então, provavelmente ele vai investir falando, eu vou investir e vai retornar tantos por cento a mais, 10% a mais, 20% a mais do dinheiro que eu investi, ou então eu estou comprando parte dessa banda, então tudo que entrar para a banda, agora eu tenho 50% da banda. Enfim, ele vai investir, né, um aporte financeiro, um dinheiro, em troca de alguma coisa, né, que você vai dar para ele. Por isso, quando você fala que você precisa de um empresário, né, muitas das bandas que falam que precisam de um empresário ainda não precisam, na verdade, porque elas tratam o empresário como se fosse um cara que dá ideias, né? E esse cara é justamente o manager, tá? O que é o manager? O manager, o próprio nome diz, é o cara que gerencia tudo, né? Faz o management de toda a banda. Então, ele que traz oportunidades, contatos, ideias, contatos de festivais, oportunidades de shows também, oportunidades de gravadora, oportunidades de selo, oportunidades de parceria. Enfim, o manager é esse cara que pega essa parte inteira da banda e traz oportunidades, ideias, estratégias. Ou seja, ele gerencia tudo isso. Ele não é um investidor, ele não investe, tá? Ele não põe dinheiro na banda. Ele justamente ele é pago para fazer isso, tá? Ou então ele tem uma porcentagem da banda para fazer isso. Então, o manager é essa pessoa que geralmente ela entende de marketing, de business, de shows, de eventos, de música. Ele entende de tudo que envolve uma banda e ele tem uma rede de contatos boa ou uma boa vontade muito grande para correr atrás de todas essas coisas, tá? Então, quando você fala que você precisa de uma pessoa para dar ideias, organizar e trazer oportunidades para sua banda, é um manager. Quando você já está com isso e você precisa de dinheiro para possibilitar a banda a fazer alguma atividade, é um empresário, tá? Os dois são duas figuras que às vezes podem ser uma só. Às vezes você consegue ter um empresário que já é manager também, tá? Então ele ao mesmo tempo investe e cuida, mas isso não é tão comum assim. O mais comum é realmente você ter um manager e um empresário separado. Geralmente o manager viaja junto com a banda, está junto com a banda, e o empresário fica um pouquinho mais de fora, né, olhando como estão acontecendo as coisas. Então, é muito importante que antes de você saber se é manager ou empresário, né, que você vai contratar ou que você vai atrás, é porque você precisa deles naquele momento da banda. Então, a gente passou aqui por episódios que a gente falou sobre produção dos produtos, que a gente falou sobre estratégia de lançamento, sobre formação da banda, sobre lançamento desses produtos, sobre fazer o primeiro público, fazer a fanbase, começar a lançar as coisas, tudo mais, e aí começar a desenvolver estratégias. Então pense em que posição a sua banda está.
É muito comum que uma banda logo de cara já fale, se a gente tivesse um empresário seria mais fácil. Mas calma, para você ter um empresário ou um manager, você precisa ter dado esse passo já com a banda, né? Já precisa ter feito seus produtos, já ter lançado, já existir, já tá dentro de uma carreira, para aí você conseguir dar o segundo passo de conseguir ter essas profissões. É muito cômodo para uma banda falar que precisa de um manager ou de um empresário para fazer ela acontecer, quando na verdade não é isso que acontece, tá? Na verdade a banda precisa fazer acontecer primeiro e depois entrar essas profissões, tá bom? Do mesmo jeito que na última aula eu falei da diferença de assessoria de imprensa e de social media, e falando que a gente precisa saber quando usar uma ou quando usar outra, né? Aqui acontece a mesma coisa, é saber quando a gente precisa de um empresário ou quando que a gente precisa de um manager na banda, depende de como a sua banda é gerida, tá? Depende de quem é da sua banda. Ah, Quezada, a gente mesmo pode ser nosso empresário? Pode. E a gente mesmo pode ser nosso manager? Pode, tá? Então, se você mesmo vai investir na sua banda, você está sendo empresário dela. Ou seja, faz lá um controle de quanto você está investindo para você depois conseguir retornar, né? Ou de você ter mais porcentagem que os outros que não estão investindo, ou seja, como se você estivesse sendo o empresário da banda. E se você também quiser cuidar da sua banda, tá? Cuidar de show, cuidar de evento, cuidar de gravação e tudo mais, você está sendo manager dela. Você também pode fazer isso, tá? Obviamente que eu indico você ter um pouquinho mais de conhecimento, né, para poder fazer isso, para saber o que você está falando, com quem você está conversando e tudo mais, mas você também pode ser o manager da sua própria banda, tá? Isso são coisas que podem ser feitas externamente ou internamente. O importante é ser feito, tá? O importante é você saber que tem alguém pensando nisso, organizando, gravando, gerando conteúdo, pensando numa estratégia, pensando onde você quer chegar, por que você está gravando aquilo, tá? Então isso que é importante, que é você gerenciar tudo isso, certo? Então, vou ficando por aqui. Hoje o papo foi de diferença entre manager e empresário, justamente para a gente entender um pouco melhor, né? Na semana que vem eu volto com um bate-papo sobre shows, tá? Aí a gente vai entrar numa parte um pouco mais específica de shows aí. A gente está caminhando já para o final do Build a Band, para quem agora no final de julho, né, que a gente termina ele já, a gente passando aí por toda a parte, desde o planejamento até os shows, onde a gente vai finalizar o Build a Band aí, tá? Então, aproveite as aulas, você que é aluno, pode pedir para sua escola também as aulas. Para você que não é aluno e está assistindo, roda aí no Instagram, que tem os vídeos aqui embaixo, toda quarta-feira, tá bom? E a gente se vê nas próximas aulas aí. Até mais.